Hoje, o caso é de uma família que tinha tudo para dar certo. A Caroline Crouch, o marido Babis e a filhinha deles de apenas 11 meses viviam na Grécia, um dos países mais românticos do mundo. Mas o que será que aconteceu para que esse caso fosse tão comentado na Grécia a ponto de interromper a Eurocopa naquele ano? Como eu falei para vocês, o caso de hoje aconteceu num dos lugares mais lindos do mundo, a Grécia. A Caroline Crouch nasceu no dia 12 de julho de 2000, no Reino Unido. E quando ela tinha 8 anos, ela se mudou com a família dela para a Grécia. A Caroline era uma adolescente muito bonita, praticava esportes, ela era lutadora faixa preta de kickboxing. E quando ela tinha 17 anos, ela conhece um cara chamado Babis Anagdostopoulos, um piloto de helicóptero, um grego muito bonito e 13 anos mais velho que a Caroline. Ele tinha 30 anos e ela 17. Mas mesmo com essa diferença de idade, em setembro de 2018, eles começaram a namorar e em 2019, quando a Caroline tinha 19 anos, eles se casaram em Portugal numa cerimônia muito bonita. E eles foram morar na casa que eles tinham comprado na cidade de Dilcanera, em Atenas, ali mesmo na Grécia. Logo depois, a Caroline engravidou, mas ela perdeu o bebê e em seguida ela engravidou de novo. E no dia 3 de junho de 2020, nasceu a filha deles, a Lídia. A Caroline e o Babis aparentemente viviam bem, tinham uma casa muito confortável. Pelas fotos das redes sociais da Caroline, parecia que eles eram bem apaixonados, tinham muitas fotos dos dois juntos com a filhinha deles. Eles tinham uma cachorrinha também de estimação e não tinha nada que mostrasse alguma coisa diferente do que uma família feliz. Mas nem sempre o que parece é de verdade. Bom, no dia 11 de maio de 2021, por volta das 6h15 da manhã, a polícia atende uma ligação do Babis, desesperado, pedindo ajuda porque a casa dele tinha sido invadida por 3 homens. Capite quello che ma pulite Quando a polícia chega, eles encontram a janela quebrada, a sala toda revirada e a cachorrinha deles sem vida, pendurada pela coleira no corrimão da escada. Eles sobem as escadas e no andar de cima da casa, eles encontram a Caroline sem vida, na cama, deitada de barriga para baixo, e a Lídia, a filhinha deles de 11 meses, estava ao lado dela chorando. E o Babis está sentado no chão ao lado da cama, chorando desesperado. A polícia revista a casa para ver se eles encontram algum vestígio de quem tinha feito aquilo. Era uma cena horrível, cruel e de uma ruindade sem tamanho. A Caroline tinha só 20 anos. A polícia vê que o Babis não está machucado, ele não tinha nenhum hematoma, nenhum arranhão sequer, mas ele se mostrava muito abalado com tudo aquilo. Mas mesmo assim, ele vai para a delegacia com os policiais para contar o que tinha acontecido na casa. Segundo o Babis, 3 homens estrangeiros invadiram a casa, roubaram mais de 10 mil euros que ele tinha guardado e que ele só conseguiu ver que um dos homens era alto e moreno e que depois que eles pegaram o dinheiro, eles tiraram a vida da Caroline, da cachorrinha e depois amarraram ele. E quando ele viu que eles tinham ido embora, ele conseguiu se soltar e é aí que ele ligou para a polícia. Nos dias que se seguiram, o Babis se mostrava inconformado com o que tinha acontecido. O caso ficou muito conhecido na cidade. O Babis deu várias entrevistas para a televisão, para as várias mídias, pedindo justiça, e ele falava que a dor dele era imensa e ele esperava que aquilo não acontecesse com mais ninguém. Ele falou que ele implorou para que os ladrões
ações não fizessem mal à família dele e que a Caroline era o grande amor da sua vida. Τους παρακαλέσαμε, τους είπαμε ότι έχουμε πού θα βρουν τα χρήματα. Gente, esse caso foi tão cruel e tomou uma dimensão enorme em toda a Grécia que todo mundo queria saber quem que eram essas pessoas capazes de tirar a vida da mãe e deixar a filha bebê ao lado do corpo. Então a polícia resolve oferecer uma recompensa de 300 mil euros para quem tivesse qualquer informação sobre o caso. A polícia até recebe várias ligações, mas todas eram falsas. Um homem com as mesmas características que o Babis passou chegou a ser preso, mas também não tinha nada que ligasse ele ao crime, então ele acabou sendo liberado. No dia 17 de junho, um pouco mais de um mês depois, a família da Caroline fez uma cerimônia em memória a ela. E o Babis parecia bem abalado, com a filha no colo e depois abraçando e confortando a mãe da Caroline. E é a partir desse ponto que o caso toma outro rumo. O Babis, que parecia mais um deus grego, um marido perfeito, surpreendeu todo mundo. Olha só o que acontece. Só em junho, um mês depois, é que a polícia recebe o laudo da autópsia do corpo da Caroline. E não foi encontrado nenhum hematoma, nenhum arranhão no corpo dela. Mas, como os peritos sempre dizem, não existe crime perfeito, existe perícia mal feita. E a perícia desse caso, gente, não deixou passar nenhum detalhe. E eles conseguem resolver esse caso. Vários indícios apontam que o culpado era mesmo o Babis. Primeiro, os investigadores encontraram o diário que a Caroline escreveu durante a gravidez e logo depois que a nenê nasceu. E adivinhe o que estava escrito no diário. Ela escreveu detalhes do casamento deles, das brigas que eles tinham, da violência que às vezes ela sofria. Ela falava que queria ir embora, que ela não estava feliz e que ela só não ia porque ela não queria que a filha crescesse sem o pai. A Caroline não estava bem no casamento e isso depois foi confirmado nos depoimentos da família dela e dos amigos dela. Outra pista era que o celular da Caroline foi usado durante o horário que o Babis falou que o assalto estava acontecendo. E depois, analisando o celular do Babis, que é conectado com o relógio smartwatch dele, indicava que ele não tinha ficado parado, que ele tinha se movimentado durante toda aquela madrugada. Os investigadores também descobriram que por volta aí da 1h20 da madrugada, os cartões de memória do sistema de câmeras de segurança da casa tinham sido removidos. E essa agora talvez tenha sido a pista mais decisiva. Quando a Caroline foi encontrada sem vida, ela também estava usando um relógio smartwatch que mede as funções do nosso corpo. E analisando o relógio, eles viram que o indicador marcava que o coração dela tinha parado de bater horas antes do horário que o Babis falou que tinha acontecido o roubo. E tudo isso ia contra o que ele falou no depoimento na delegacia naquele dia. E com todas essas evidências, o Babis foi interrogado novamente. Todas essas provas foram apresentadas para ele e depois de quase 8 horas de interrogatório, o Babis acaba confessando que foi ele mesmo quem tirou a vida da esposa. O Babis contou que naquele dia ele e a Caroline tiveram uma briga muito feia e que ela falou que no dia seguinte ela e a filha iriam embora de casa. As duas foram dormir e enquanto a Caroline dormia, ele sufocou ela com um travesseiro até que ela perdesse a vida. Depois, segundo o Babis, para dar mais realidade na versão que ele iria contar, ele também tira a vida da cachorrinha da família e faz toda aquela bagunça na casa para simular o assalto. Ele disse que fez tudo isso para não perder a guarda da filha, porque ele não saberia viver sem ela. O Babis foi preso nesse mesmo dia, acusado de ter tirado a vida da Caroline por maus tratos de animais e também por ter alterado a cena do crime.
O juiz do caso determinou que a guarda provisória da Lídia, né, a filhinha deles, ficasse com os pais da Caroline, mas que os pais do Babs também poderiam ficar com a menina porque eles, né, não tinham nada a ver com o que o filho fez. Esse caso, gente, foi tão comentado na Grécia que eles até interromperam a transmissão da Eurocopa na Grécia para noticiar que o Babs tinha sido preso. Segundo a terapeuta da Caroline, que também prestou depoimento, a Caroline estava infeliz, se sentindo controlada o tempo todo pelo Babs, que ele não deixava ela sair sozinha e que a Caroline desconfiava que ela estava sendo traída pelo Babs. Segundo os investigadores do caso, existe a hipótese do Babs ter feito tudo isso porque a Caroline teria ficado sabendo que ele estaria envolvido com tráfico de entorpecentes, já que ele era piloto de helicóptero. Mas essas informações ainda não foram comprovadas. Os advogados do Babs solicitaram que ele fosse solto sob fiança, né, para aguardar o julgamento em liberdade, mas esse pedido foi negado. E como eu já falei para vocês, esse é um caso muito recente, aconteceu agora aí em 2021, no ano passado, então o julgamento dele ainda não tem nenhuma data marcada. E como as provas indicam que o crime foi premeditado, provavelmente será pedida aí a prisão perpétua. Mas se os advogados do Babs conseguirem provar que não foi premeditado, a pena será aí de no máximo 15 anos de prisão. Mas assim que tiver alguma informação nova sobre esse julgamento, sobre o caso deles, eu trago para vocês aqui no canal, tá bom? Esse caso é de uma covardia sem tamanho. O Babs, ele conseguiu friamente tirar a vida da mãe da filha dele. A Caroline era uma jovem de 20 anos, ela estava dormindo, ela não teve nem chance de se defender. Sem falar, né, do que ele fez com a filha, de deixar a bebezinha ali chorando ao lado da mãe que já estava sem vida. O que é isso? É de uma maldade, é uma pessoa sem sentimento nenhum. Infelizmente, a Caroline não sabia quem era de verdade a pessoa por quem ela se apaixonou e casou. Bom, gente, eu espero vocês aqui nos comentários. É sempre muito bom conversar com vocês por aqui. Eu estou deixando esses casos aqui para vocês. Se vocês ainda não assistiram, é só clicar que vale a pena assistir a todos eles. Então é isso. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Combinado? Beijos!